Olá, hoje eu estou fazendo um bolero. É um bolero com mangas e bem curtinho. Ele chega para cima do busto. É um trabalho que eu gostaria de mostrar para vocês. Super fácil e numa peça única. Comecei com 120 pontos, só enlacei, porque depois ela vai fazer crochê nas aberturas, no decote, no punho e na parte de baixo. Aqui eu vou chegando na medida para manga, para daí começar o decote, que é a parte um pouquinho mais difícil de fazer, dependendo do ponto que você esteja fazendo. Aqui eu escolhi esse desenho que ele segue reto, fazendo carreiras na vertical de desenho e pontos também sem trabalhar. E sempre repete o mesmo perfurado, então não é tão complicado. A escolha do ponto rendado ou do ponto relevo, que também pode ser feito desse mesmo modelo, varia a dificuldade, ou mais ou menos. Essa daqui é bem fácil. Então, escolhi e vamos para ela. Vou chegar em 240 carreiras. Aqui estou trabalhando com 2 fios de linha, industrial 228. Em 240 carreiras dá a medida que eu preciso. Vou chegar lá e fazemos o decote, que é a parte mais complicada. Se fosse graduar o grau de dificuldade dessa peça aqui, ela é básica, é simples. Então, o grau de dificuldade de 1 a 10, 1. Bem fácil de fazer mesmo. O que varia é o tipo de ponto, que aumenta a dificuldade. Mas se você escolhe um ponto fácil, o trabalho sai rapidinho. Eu vou seguindo reto até 240 carreiras fazendo o rendado. Em 240 carreiras, que é a medida até o decote, eu vou tirar metade em linha de outra cor, porque eu estou trabalhando com rendado. Mesmo que eu estivesse trabalhando com ponto em relevo, eu tiraria o lado esquerdo em linha de outra cor para ficar trabalhando apenas com uma parte. Para esse desenho em especial, eu não coloquei de 60 a 60, eu dividi ele diferente. Eu tenho que olhar a cartela para que esse desenho seja igual nas duas pontas. Então, nem sempre fica na agulha 0 a metade desse trabalho. Para mim, aqui, a agulha 0, a agulha central desse trabalho é aqui. Vou tirar em linha de outra cor o lado esquerdo. Para essas agulhas que estão aqui em trabalho não incomodarem, não trabalharem, aperto os dois partes ao mesmo tempo e coloco somente as da esquerda em linha de outra cor. Para que elas trabalhem, eu trago essas agulhas que estão para tirar em linha de outra cor para cima, continua com o parte acionado e continua no N. Vou tirar com muitas carreiras de linha de outra cor para não perder nenhum ponto rendado aqui. Zero marcador para contar carreiras nesse lado do decote.
e continuo fazendo o trabalho rendado. Esse vai ter um decote canoa, um canoa reto. Só que depois, quando é vestido, por causa do ponto, ele abaixa um pouquinho, formando uma leve ondulação na parte da frente e na parte das costas. Existe possibilidade de fazer outros decotes aqui nesse modelo também, mas essa aqui é um decote simples, um decote canoa, na mesma forma que o modelo que ela trouxe. Anoto em que carreira parou o desenho rendado para ele voltar na próxima parte na mesma carreira. Isso se vai fazer com um ponto rendado ou com um ponto em relevo ou em jacar. Precisa se anotar em que carreira parou o ponto quando eu estava dividindo as duas partes aqui, para que depois eu retorne à parte da esquerda e continue seguindo o ponto corretamente, não dê nenhuma falha. Para essa daqui, anoto e vou continuar reto, fazendo o decote canoa. Então, ele é básico, um decote simples de fazer, que é o decote canoa, com um rendado bem simples também. Em caso de outros pontos que não tenha essa divisória aqui em agulhas vagas, sempre cuidar para que deixe na lateral de cima, no decote, pelo menos 2 agulhas para formar o decote. Essa vai receber crochê, então precisa ter pelo menos uma agulha ali para servir de base para o crochê. Da mesma forma, embaixo. Por isso é sempre bom ver na amostra que se faz para medidas, ver como é que é o ponto para depois deixar pontos aqui. Colocar 2 agulhas a mais ou 2 agulhas a menos no trabalho não vai fazer grande diferença. Agora, deixar um ponto sempre falhando ou caindo nas laterais, isso não é muito bom. Vou seguir rendando e fazendo o decote. E é bom lembrar também, caso tenha outro tipo de decote aqui, em que agulha foi terminado esse desenho, porque elas precisam voltar na mesma agulha. Os pontos daqui precisam voltar na mesma agulha, para que o desenho continue perfeito, sem falhas. Então, além de anotar a carreira em que parou, também anoto em que agulha parou. Cheguei no comprimento do decote, tiro essa parte agora em linha de outra cor. E depois coloco a outra parte dessas agulhas que estão trabalhando para a esquerda. Coloco na mesma posição em que foram tiradas as agulhas antes. Depois teço o lado esquerdo desse bolero, o lado esquerdo do decote, né, desse bolero, na mesma quantia de carreiras que fizemos essa primeira parte. Para mim aqui é um decote canoa, um canoa reto, mas poderia ser um canoa com diminuições também. Ou até gola alta daria.
Volto a cartela na carreira em que parou. Volto a cartela na carreira que parou antes, que foi anotado, e zero o marcador também. Teço essa segunda parte do decote, da mesma forma que foi feito o lado direito. Para encobrir a emenda do fio, levo ele para longe para depois cortar. Daí ele não fica aqui aparecendo. Mesmo que vá ser feito um acabamento em crochê, que poderia ser encoberto, eu prefiro levá-lo assim. Ele fica firme e não atrapalha nem o carro trabalho e nem o carro L. Cheguei na mesma quantia de carreiras, paro com essa parte, quebro o fio, coloco a outra parte, que nós já tínhamos tecido. Para mim aqui, deu um decote canoa com 100 carreiras, mas isso é para mim, porque eu estou usando esse tipo de trabalho, esse tipo de linha. Outros modelos, você precisa calcular quantas carreiras fazer também. Volto à segunda parte e trabalho com todos os pontos agora, fazendo a mesma quantia de carreiras que foi feito nessa primeira manga aqui. Fazendo assim, chego no final, remalho. Esse é um trabalho que vai ser feito crochê como acabamento, mas poderia ser feito barra também, poderia ser essa mesma quantia de pontos, colocar punho mais apertado, punho feito depois, que ele fique bufante, também é uma opção. Aí não fazer tantas carreiras, porque o punho em si também conta como centímetros até a medida do decote. Esse daqui vai ser feito crochê, a pessoa, a cliente é uma crocheteira, inclusive muito boa, a peça que ela me trouxe de modelo foi ela que fez, e ela vai fazer o crochê, então, bem baixinho, eu acredito, um crochê para deixar como acabamento. Então, em cima, aqui no começo, eu fiz enrolado. No final, eu vou fazer um remalhado normal. 4 carreiras para terminar e um remalhado. No decote também, ela vai fazer acabamento em crochê, porque ele, sem acabamento, fica uma presença muito feia. Ele enrola para dentro, ele não fica obedecendo. Então, um acabamento precisaria ser colocado aqui. Se não quer crochê, eu já tenho no canal vários acabamentos. Na playlist acabamentos, você encontra modelos de acabamento que poderia ser feito para esse trabalho aqui, como acabamento de decote. E também, costurada a manga, a parte do corpo precisa de um acabamento aqui embaixo também. Senão ela fica com uma presença comprometida. Então, crochê é uma opção para acabamento. Vou fazer a outra parte e já mostro ela costurada. E aqui eu tenho a nossa manga terminada. Essa foi costurada no lado avesso. O avesso desse ponto rendado é que vai ficar para fora. Assim ele fica com esse aspecto sanfoninha. Isso foi encomenda, então cada um coloca no lado que quiser. Não vai ser passado, ele vai ter justamente esse efeito sanfoninha aqui. Ao vestir, com o tempo, ele vai laceando. Se a cliente, depois de um tempo, quiser simplesmente passar
vaporizar e depois passar a peça para ela ficar bem aberta, também ela tem essa possibilidade. Mas, a princípio, a encomenda foi para ela ficar assim, nesse aspecto. Costurado embaixo das mangas, eu tenho a peça toda ela pronta. Como fica difícil mostrar, eu decidi colocar num papel. Então, o trabalho que nós fizemos foi um retângulo, com um decote no meio. Esse retângulo é a peça inteira do bolero. Costuradas as duas mangas, eu tenho o bolero feito. Aqui entendendo como é medido esse trabalho na cliente para saber a medida exata que ela queira. A medida nós tomamos manga, busto e decote. Mesmo ele não atingindo o busto, eu meço para cima, eu meço bem na axila, no ponto da axila, não no busto em si, mas para cima. Coloco a fita métrica no entorno para saber até onde eu vou costurar e preciso dar essa largura para que caiba esse bolero na pessoa, nem muito justo, nem muito folgado. A manga eu meço em 2 momentos, embaixo do braço, do punho ou da altura que a pessoa queira, porque ela pode ser mais para cima do pulso ou um pouquinho mais para baixo, até a axila, é uma medida, e também do ombro até embaixo, onde é o comprimento que ela queira. Se é no pulso, dali até o ombro. Até o ombro é até a abertura desse decote. Eu aqui coloquei 2 linhas para decidir um decote mais justo, bem rente, bem colado no pescoço, ou um pouco mais aberto. Um decote mais aberto, a medida vai até o início desse decote. Se é um decote mais fechado, até o início do decote. Eu preciso desse comprimento para conseguir fazer o decote em si. Essas 3 medidas eu consigo começar de um lado até o outro, fazendo uma peça única. Aqui também o detalhe pode ser feito, ao invés de uma peça reta como essa, começar ela mais larga e fazer uma espécie de boca de sino. Suponhamos que seja uma peça começando mais larga, eu vou diminuindo até uma certa altura para chegar até o comprimento da manga. E depois na outra manga, aumento para fazer a boca de sino ou uma abertura maior embaixo, um punho mais largo também. Isso é possível num modelo assim e fica perfeito. Esse nós fizemos reto. Também poderia ser reto assim e depois feito um punho mais justo embaixo, que esse volume todo seja acumulado fazendo um franzido. Então, ficaria um punho apertadinho de um lado e do outro, do mesmo modelo. Esse eu fiz decote em canoa, mas também há a possibilidade de fazer em gola alta. Essa peça é vestida, no caso, essa aqui é uma linha, ela pode ser usada inclusive no verão, tranquilamente, ou em qualquer outra estação. Em verão, pode ser usada por sobre uma regata, uma blusa de alcinha bem charmosa, e esse bolerinho por cima, já que ele é uma peça leve, é uma peça fina, é uma peça feita em linha. Foi feito rendado, mais linha ainda, mais fresco ainda para verão. Poderia ser outro ponto também, ponto além do ponto rendado, um ponto em jacar ou um ponto em relevo com o mesmo modelo. Ok? Essa então é a nossa peça para hoje, um bolerinho com mangas e sem corpo. Certo? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!